aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e qual é o tema? Bom, é até difícil delinear um tema para o vídeo de hoje, mas o que eu posso garantir é que teremos aqui pelo menos dois pilares que vão nos guiar neste dossiê. O primeiro, prestar atenção nos avisos que nos são dados. E o segundo, acreditar nos nossos olhos. Pode parecer besteira, mas não é. E aí o vídeo de hoje ia ser um vídeo normal, que eu comentar sobre alguns assuntos, trazer algumas análises. Só que eu comecei a reparar que temas diferentes começaram a se conectar. Justiça e segurança pública, injustiça, economia, aquelas pautas internacionais, nacionais que fazem com que o Brasil não saiam do lugar. E eu comecei a ver que essas notícias, algumas que saíram nas últimas horas, algumas movimentações do governo, um programa aí que o Lula ontem assinou lá da Marina, já tinha comentado em meses passados, e a coisa começa a se avolumar, começa a se juntar. Eu falei, meu Deus, a gente vai começar falando sobre segurança pública. O Estadão publicou hoje um editorial sobre Lewandowski. Aí eu quero relembrar algumas coisinhas que aconteceram em janeiro, para gente comentar sobre a notícia que deu uma circulada ontem, que envolve aí o judiciário, e que vai ser um gancho para o terceiro tema, que a gente vai se aprofundar bastante. Esses dois primeiros são mais rápidos. Vamos falar do Lula, do Haddad, e de que o governo vem fazendo, e uns problemas que estão sendo gerados para o Brasil, e a gente já vai caminhar por esses dois pilares. E um terceiro tema, aí eu não quero adiantar nada, porque senão a introdução ficaria muito longa, mas vem comigo que eu te garanto que o vídeo hoje vai te botar para pensar. E vejam só, começando aqui sobre segurança pública, um caso que está aí nos holofotes do Brasil, é o caso Marielle, devido aos últimos desdobramentos. E sabe como é, né? O caso aconteceu lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Temos aí os irmãos Brazão, que estão presos. Inclusive, eles são muito próximos do Eduardo Paes. Vimos o pessoal, comentamos ontem, falando pro Lula que não dá pro Lula apoiar mais o Eduardo Paes. Mas o Lula não tá nem aí. O Lula ontem, ao lado da sua esposa, a primeira-dama Janja, filiou a Aniele Franco, já avisando a vice, que é a Aniele de vice do Eduardo Paes. Aí o Estadão comenta. Aniele Franco se filia ao PT, na presença de Lula, acirrando disputa por vice de Eduardo Paes no Rio. E aí o Metrópolis depois nos conta que, apesar de pressão de Lula e Janja, Eduardo Paes não quer Aniele de vice. O Lula pode dizer, mas não quer. Por quê? Porque não tem voto. Eu acho que essa notícia aqui abaixo, ela pode ser até um vislumbre dessa turma, porque Eduardo Paes seria aquele cara bem centrão, né? Não é aquele esquerdola ideológico. Por mais que ele deixe aí rolar solto, mas ele deixa rolar. Ele não quer confusão. Ele quer o apoio dos zongueiros, dos artistas. Ele parece muito mal um perfil de centrão. Ele era pra Aniele e falou, irmão, woke. Uma das ministras mais wokes, identitárias do governo Dilma, o que é que essa mulher vai trazer de volta que não cola? É um discurso que não cola, ainda mais que do lado de lá é o Ramagem. O cara que tá realmente, né, do lado de uma ideologia de direita conservadora, bate forte na segurança pública, com um problema generalizado no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ele precisa de algo a mais, né? Ele tá olhando e fala, pô, pelo amor de Deus, Lula. Pelo amor de Deus, Lula. Você tá acabando comigo dessa forma? Não faça isso comigo? Mas deixa lá. Quer pegar, né? Um gancho? O nosso ministro da Justiça, né? Tá sendo muito eloquente. Inclusive no caso da Marielle. E teve outro caso aí que ele também apareceu nos holofotes para dar comentários, cada um melhor do que o outro, né? Desde a questão de quando o pessoal fugiu, que ele falou, não, o pessoal fugiu, mas tem que entender, né? Porque no carnaval, às vezes o cara tá meio relaxado. E, gente, nenhum presídio relaxa no carnaval. Todo dia é o mesmo dia, ainda mais um presídio de segurança máxima. Na época o Lewandowski foi amplamente criticado. Depois ele deu uma coletiva de imprensa falando que as buscas estavam sendo muito exitosas. E eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, rapaz, como é que tá sendo exitoso se até agora não recapturaram os foragidos? Mas, independente disso, completaram 45 dias desde as fugas. E aí o Estadão escreveu esse editorial. A desinteligência do governo. Essa palavra é boa, desinteligência. A gente vai usar não só para falar do desgoverno, já vão entender.
Na sexta-feira santa, depois de 45 dias de trabalho infrutífero, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deu por encerrada a mobilização policial para capturar os 2 criminosos que fugiram lá de Mossoró. A partir de agora, informou Lewandowski, o foco será em ações de inteligência. No que depender apenas disso, então, os fugitivos podem ficar tranquilos porque a inteligência não é um forte do governo Lula. A questão nunca foi a falta de informações. Havia, aliás, informações de sobra, sobretudo em relação aos problemas de um presídio que deveria ser de segurança máxima. A gente comentou sobre isso ontem, um relatório aí de setembro do ano passado, que falava lá do duto, né, que estava meio ruinzinho, que foi inclusive o local onde a turminha fugiu. Se faltou competência, sobraram braços na campanha para recolocar os fugitivos atrás das grades. Lewandowski mobilizou cerca de 500 agentes federais, além do Corpo de Bombeiros e das PMs de 5 estados diferentes. Vários especialistas em segurança pública criticaram a forma como Lewandowski liderou as forças nacionais. Na visão desses analistas, não houve uma coordenação central das atividades policiais, abrindo espaço para que decisões erráticas e não raro conflitantes fossem tomadas por diferentes agentes em campo. Evidentemente, isso foi determinante para que os foragidos tivessem tempo mais que suficiente para deixar o perímetro de buscas. Hoje, poucos acreditam que ambos ainda estejam no Rio Grande do Norte. É aquela coisa, você bota um monte de gente para fazer acontecer, mas, cara, você pensou? Você teve uma estratégia, teve um comando? Faz sentido o que está fazendo ou foi algo apenas para fingir que está trabalhando? Porque o Estadão vai falar isso agora. Ó. Parece claro a esta altura que o governo petista optou pelo espetáculo midiático na mobilização de centenas de policiais para gerar a sensação de que estava fazendo algo. De modo a tentar remediar um péssimo revés na gestão de segurança pública, talvez a principal vulnerabilidade da administração de Lula. Como se viu, debalde, e não era preciso grande perspicácia para presumir esse desfecho, e aí o Estadão conclui falando o seguinte: a bem da verdade, a grosseria falha de gestão diz menos sobre Lewandowski do que sobre o seu chefe. É notório que o ministro jamais demonstrou ter perfil executivo, menos ainda, perfil de comando no curso de uma operação que mobilizou tantas forças federais e estaduais. De qualquer forma, a responsabilidade continua sendo do presidente da República. Se Lewandowski não é a pessoa certa, como hoje parece claro, que outro mais apetrechado lidere a tarefa. O Estadão já está pedindo a demissão de um ministro. Querem demitir o Lewandowski. Enquanto isso, ao país resta torcer para que o governo, em algum momento, comece a fazer uso da inteligência que tem à sua disposição. E esse final é interessante, porque da mesma forma que o Estadão cobra o governo a utilizar um pouco mais da sua inteligência, a direita ela também poderia utilizar melhor os recursos que ela possui. Seja na hora de questionar o ministro numa sessão na Câmara, fazer um requerimento para ele ir lá, né, prestar esclarecimentos, como também na hora de falar com a imprensa, na hora de traçar os seus argumentos para pontuar sobre a esquerda, etc, tudo mais. Você vê, segurança pública só faz piorar. Só faz piorar, só faz piorar, só faz piorar, só faz piorar. Às vezes as pessoas vão, né, na oportunidade que tem, soltam aqueles jargões que, pro cara que já tá meio que convertido, ele até pode funcionar. Mas pensando naquele eleitor que nós ainda precisamos conquistar, ou aquele eleitor que talvez a gente nunca vá conseguir conquistar, mas que a gente consegue, quem sabe, pelo menos fazer com que esse eleitor aumente a rejeição dele pelo Lula, sabe, que pelo menos ele pare de passar pano de forma cega pro Lula. Você fala assim, cara, mas peraí, tu não precisa virar de direita, conservador, bolsonarista. Não, só abre teu olho, preste atenção. E aí eu acho que esse editorial é interessante, este caso é interessante, é aquele momento que os deputados do Centrão, eles são muito bem relacionados com a imprensa. A gente sabe que a imprensa odeia a direita, né? Então é muito mais difícil. Mas ainda assim,
Vez ou outra, os nossos deputados são convidados para ir no programa, outra, etc. Tudo mais, segurança pública, a turma relativamente vai bem. É um assunto que tem um certo domínio, porque está do lado da população. Agora imagina, você pegar o que o Estado está falando, né? Utilizar a inteligência a seu favor, não agir com a desinteligência. Imagina você pegar uma própria crítica do Estadão, falando, cara, o Lewandowski não dá mais, não é a pessoa certa, não sabe o que está fazendo, não tem nenhuma experiência em segurança pública. Imagine você pegar isso e aí você sai conectando com outras notícias do passado de pessoas que estavam dando avisos e você pontuar falando, gente, olha só, isso aqui não é nenhuma picuinha, não é torcendo pro governo dar errado. A gente só tá aqui pedindo que, pelo amor de Deus, vocês prestem atenção nos próprios avisos que vocês mesmos da imprensa estão dando. Vocês querem ou não querem ver o país andar para frente? Aqui é o Atlas de Janeiro. Tem lá um subtema chamado Escolhendo um Amigo. Dentro lá do tema de Justiça e Segurança Pública. O ministro amigo, acho que é assim. Lula define perfil para sucessor de Dino no Ministério da Justiça. 4 de janeiro. O Lewandowski nem tinha sido nomeado. A expectativa crescia à espera do nome a ser anunciado por Lula para o Ministério da Justiça. Quais critérios o petista estaria considerando ao buscar esse nome? No que tangia este aspecto, o Metrópolis reportava que, segundo aliados, Lula quer que o novo comandante do Ministério da Justiça tenha um perfil que misture características do Márcio Tomás Bastos e do próprio Flávio Dino. Conforme reportado pela matéria, Lula expressou o anseio de encontrar um nome à semelhança de Bastos, que exerceu a função entre 2003 e 2007. Naquela era, o ministro representava um epicentro de debates sobre políticas públicas e desempenhava um papel de mediação entre os poderes da República. Então vejam só, na hora de escolher o ministro da Justiça e também da Segurança Pública, porque estão juntas em um único ministério, o Lula não levou em consideração a segurança pública. Quando o Lula olha para o Dino, o que é que o Dino tinha? O embate, a lacração na rede social. E o que é que o Lula também buscava? Um político, um cara que soubesse transitar entre os poderes e a segurança pública. Então não deveria ser novidade para ninguém o que o Estadão está falando. É uma situação que você pode pegar, apresentar à população e falar, ó, é a própria imprensa petista que já avisou que iria dar errado. Não é picuinha, não é torcer para dar errado, não é falar nada, é só mostrar que a escolha já começou errada. Pelo menos cobrem ao Lula que tem o mínimo de preocupação com a segurança pública. E aquele aviso que foi dado, né, com muito tempo, essa nota é muito bacana porque ainda foi escrita pelo Guilherme Amado. E o Guilherme Amado, é um dos maiores petistas da imprensa brasileira. No Metrópolis é o top 1 dos petistas. É o único cara do Metrópolis que participa do ICL, um canal de extrema esquerda, aí do Eduardo Moreira, né, o grande banqueiro da esquerda. E o Guilherme Amado escrevia, ó, Lula é alertado sobre risco de não dar prioridade à segurança pública. Ele foi alertado. Mesmo sendo alertado, Lula preferiu buscar alguém que cuidasse da política e soubesse dar uma lacradinha. Lewandowski me dando as entrevistas que estão fora do tom. Ministros de Lula o alertaram sobre o risco de não dar prioridade ao tema da segurança pública na escolha de quem será o substituto de Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. E aí, no final, o que levantava preocupações sobre a possível falta de familiaridade de Ricardo Lewandowski com o assunto. Então aqui é uma oportunidade de você fazer uma crítica mais ponderada, mais direcionada, mostrando, olha, a coisa está dando errada propositalmente. Não é porque a esquerda gosta, né, do direito dos mandos. Não, não é por causa disso. Não precisa nem criar essas teorias. Está dando errado porque colocou uma pessoa que não tem familiaridade. Quem afirma isso é o petista Guilherme Amado. Pelo amor de Deus, quantas pessoas mais terão que sofrer para a gente começar a pensar nas vítimas? Sem teoria, sem nada, você não precisa subir muito o tom. Porque você sabe como é que tá o Brasil hoje. Você tem que ponderar muito nas coisas que você fala. E você tá aqui, ó, com a avenida para ser explorada. Para você levar, você questionar, perguntar, pressionar os ministérios, né, os nossos deputados, ministros, qual o plano? Levar para o Congresso para exponha o plano do ministério para colocar a gente reduzir a criminalidade no país. Então é uma oportunidade que eu acho que não adianta deixar passar. E aí, pegando o gancho desse final, de agir com um pouco mais de inteligência. Ontem a Mônica Bergamo
soltou uma nota aí que não acho que seja nenhuma grande novidade. Ai, num cut, né? Não é. A gente já viu isso algumas outras vezes. A Polícia Federal identifica servidor que agrediu Gilmar verbalmente em Lisboa e ministro pede investigação. A Mônica Bergamo diz que o magistrado aguardava o embarque em uma cafeteria quando o servidor se aproximou afirmando que o Brasil estava sendo destruído por pessoas como você, além de outras palavras consideradas ofensivas. A Mônica Bergamo não especificou que palavras são essas, e o vídeo que a Mônica Bergamo publicou, que é um vídeo de apenas 12 segundos, só tem o destruído por pessoas como você. A Mônica Bergamo não apresentou nenhum xingamento, nem nada, etc. tudo mais. Independente disso, falar que, ai meu Deus, como é injusto, como é isso, como é aquilo outro, etc. tudo mais, eu acho que é meio que chover no molhado. Eu acho que as pessoas têm que entender, é aquela frase clássica, as pessoas dizem que o Brasil é uma ditadura, mas as pessoas querem se comportar como se estivessem vivendo na Disneylândia. Sabe? Não é Beto Carreiro. Vamos nacionalizar. Não é Beto Carreiro, gente. A gente não tá em Beto Carreiro. Ele tá no Brasil. Pelo amor de Deus. E qual é o ganho disso? Você foi lá, você botou pra fora, você lavou sua alma. Você falou o que queria falar. E agora? O que é que vai acontecer? Porque já virou matéria da Mônica Bergamo. Além de pedir uma investigação criminal, os advogados do ministro vão mover uma ação de reparação por danos morais e vão oficiar a CGU para que o órgão apure se os atos dele no aeroporto são compatíveis com o Código de Defesa do Servidor Federal. Se esse rapaz perdeu seu emprego, esse rapaz, ele, não sei se ele é um cara de direita, mas ele não está satisfeito com os rumos da justiça no Brasil. Será que ele é mais útil demitido? Fez um vídeo, gravou, lavou a alma de muitas pessoas? Ou será que era melhor ele continuar na máquina, fazendo o trabalho dele? Fazendo trabalho, né? Servidor público federal. Trabalha, cara. Trabalha, entrega, faz o bem pra população. Usa essa oportunidade. Normalmente emprego, né? Pô, todo mês, dia 5, dia tá na conta, bonitinho. Você tem um tempo de se preparar, fazer uma coisa a mais. Quem sabe ajudar em outras áreas. Se as pessoas dizem que o Brasil vem sendo um lugar muito injusto, elas têm que agir como se o Brasil fosse um lugar muito injusto. Na representação, o ministro relatou que o servidor lhe dirigiu ofensas diretas e também à instituição, a Suprema Corte Brasileira. O magistrado afirmou ainda que o servidor teve como objetivo intimidá-lo, desestabilizar o funcionamento da instituição dentro de um movimento articulado e coordenado de ataques aos poderes legislativo, executivo, judiciário, organizado por extremistas e detratores da democracia. Então, essa ação deste rapaz gravou um vídeo. A Mônica Bergamo disse que esse vídeo circulou nas redes sociais, etc. Tudo mais. Então, uma ação de uma única pessoa, mais uma vez, recai sobre todo um grupo. E eu pergunto para vocês, quais são os ganhos práticos e reais disso daqui? Fazer uma coisa que comprovadamente vai dar errado, só vai acirrar os ânimos, prejudicar uma gama enorme de pessoas, e o cara mais prejudicado de todos é o servidor público em questão. Sobre essa questão de prejudicar muita gente, um jurista que escreve na Gazeta do Povo, que é o Hugo Freitas, deve ser um cara bem mais à direita para estar escrevendo na Gazeta do Povo, eu não o conheço pessoalmente, nem por mensagem, nem nada. Será que as pessoas vão começar a ser demitidas do serviço público por serem bolsonaristas? E ele questiona isso dando destaque ao que está na matéria da Folha de São Paulo. Movimento articulado e coordenado de ataques é circunlóquio. Os inquéritos investigam o bolsonarismo como uma organização criminosa. Lembro que um juiz já foi afastado de suas funções apenas por estar no famoso grupo de WhatsApp dos empresários, sendo que não falou quase nada durante todo o período que esteve no grupo. Já houve menção também de excluir certas empresas de licitações e aprovar uma lei Sleeping Giants para boicotar certos veículos. E é bem nesse contexto que o ministro da Justiça e Segurança Pública apresenta a proposta para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes e trocar por uma exclusão completa do serviço público. E ele sabe que a proposta só vai receber aplausos.
Muita gente acha bem complicado, né? Pô, o cara, às vezes, juiz, meio que tem um abuso, aí ele é aposentado compulsoriamente, sai ganhando tudo. Aí agora falando, a gente vai demitir o cara de vez. Só que o contexto que esse projeto está sendo colocado, você fica, poxa, né? Será que não vai ser usado contra pessoas mais à direita, fazer um expurgo aí, quem sabe no serviço público? Então é um negócio meio temerário. E o Hugo falou, ó, vai ter muita gente que vai bater palma. Ainda mais se for contra a direita. Aí eu fui dar uma lida, né, nos comentários da Folha de São Paulo. Vocês sentiram um drama de como está o país. Roberto Jorge Chaves Araújo. Já sabe muito bem quem destrói o Brasil. A extrema-direita. Esse aliado de istas merece ser processado e punido. Marcos Medeiros. Esses extremistas só pensam em lacrar para divulgar em redes sociais. Não sabem conviver com a democracia. Para cima dele, ministro. Antônio Cimini. Mais uma tentativa de golpe. Um golpe, um novo golpe. O cara falou, não, é o golpe. Aí você vai, esse cara tá viajando, mas assim como ele, tem vários. Assim como ele, tem vários. Vários. Aos montes. Marcelino José Santana. Cadeia para esse patriota de ataque. Queria ver fazer isso com o pai dele. Esse tipo de louco não pode trabalhar pro Estado brasileiro, totalmente desequilibrado. Pensa que tá abafando. Cadeia. Isso já virou palhaçada, atacar outras pessoas em ambiente público só pra fazer videozinho que não sabe ver harmonia na democracia. Cadeia, capiu cadeia 4 vezes. 3 vezes, na verdade. 3 vezes. Quanta imbecilidade e grosseria desse sujeito. Típico dos NZs. Aquela turma lá, né? Da Alemanha. Olha pra isso. Porque o cara falou, pô, acho que pessoas como você estão destruindo o Brasil. Pronto, é coisa de NZ. Não pode falar isso. Que receba uma sentença exemplar. Essa onda de agredir pessoas em ambientes públicos começou e continua sendo feita por gente de extrema-direita, bolsonaristas, gente que confunde liberdade de expressão com agressão, intimidação, desrespeito, bababá. Gente que merece ser processada, nesse caso, perdeu o emprego público. Então a gente tem que pensar muito bem. Muito bem. O lavar a alma só traz só traz derrotas. Quando foi que o Lavou a Alma trouxe uma única derrota que seja, né, não vou assim, derrota não, trouxe uma única vitória para quem está do lado da liberdade, contra excesso, enfim, né? Então, pensem bem, pensem bem. E outra coisa que eu sempre martelo ao falar desses assuntos é que muitas vezes a direita ela gasta muitas energias nessas situações, nesses temas. E além de muitas vezes gastar errado, gerar problemas, mais problemas do que soluções, na maior parte do tempo se gera mais problemas do que soluções. Além disso, não se gasta energia em outras áreas. Se tivesse gastando energia em outras áreas e também nessa, ok. Mas na maior parte do tempo, a gente está no enfoque nessa tecla e martela na mesma tecla. Aqui, ó. E só bate aqui. Só bate aqui. Eu acho de coração que a classe política brasileira, ela tem um problema. Primeiro porque ela não vem conseguindo resolver essa situação. Então, não estou nem falando da direita, estou falando da classe política. Então a gente está nessa situação porque a classe política não resolve, não consegue chegar numa paz. Tá todo mundo errado. Todo mundo tá no poder, tá errado de alguma forma. Tem que se resolver. O povo não aguenta mais. Tá claro isso daí. Essa situação é também porque tem muita insatisfação acontecendo. Né? Por que as pessoas estão insatisfeitas? Tem que se questionar isso daí. Todo mundo que estiver satisfeito vai ser o quê? Vai mandar pra cadeia? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém quer uma solução. A esquerda quer... A esquerda se preocupa com o direito dos manos. A esquerda quer projetos, né? Pra melhorar a vida das pessoas. Pra que elas parem de ir atrás de uma cervejinha. E para essas pessoas que estão insatisfeitas? Nada tem que ser atingido? Então tá todo mundo errado nesse aspecto. E aí, falando da direita, como os nossos deputados, eu acho que muitos deles carecem de um arcabouço de ideias e de conteúdo de algumas áreas para poder martelar naquele ponto, etc, tudo mais, e muitas vezes os nossos deputados, sabe, eles ficam naqueles assuntos um pouco mais com aquelas obviedades, que me perdoa, né? A quantidade de coisa que passou e não teve uma única palavra dos nossos deputados é de doer. Mas beleza, guarda isso em mente e guarda esse pedaço aqui, ó. Hoje,
A galera bateria palma. E, mais ainda, o contexto. O contexto dessa lei, né, de você demitir de vez pessoas do judiciário brasileiro. Demitir de vez. O contexto é importante. O contexto é importante. Aí vejam só. Abrindo um parênteses para fazer um salto, para lá na frente a gente voltar. Lá na frente a gente vai voltar para contexto. Saem notícias aí, como todo dia saem, sobre a economia do Brasil. Vendas no varejo caem 5% na Páscoa. Em relação ao ano passado, tá pior. Tá pior, o Brasil segue piorando, pior. Todo dia tem notícia dessa. Turbulência abala Fiagros e cotas desvalorizam até 12%. E agora, né, o que é que a gente faz? Todo de um problema diferente. Levantamento aponta que 11 dos 27 Fiagros listados em bolsa apresentaram rentabilidade negativa da cota no último mês. O Rafael Gloves até dá RT nele mesmo. Ele fez um tweet dia 19 do mês passado. A quebradeira no agro pode bater forte em fundos de investimentos expostos a CRAs, CRIs e outros. Tema sério. E tava certo, né? Saiu notícia aí no Infomani. Nos próximos dias, conversarei com pessoas da área. A impressão que tenho é que uma confusão grande foi armada e jogaram uma lona por cima, fingindo não existir. E tá aí agora, né? Uma desvalorização pesada. Aí a economia, aqui só são duas notícias que a gente comenta todos os dias, como a gente comentou ontem, todo mês não faltam notícias mostrando que o Brasil está marchando para o buraco. Aí assim como o primeiro tema do vídeo de hoje, onde a gente comentou sobre o governo escolheu uma pessoa errada, ou pelo menos o governo não tem um plano para a segurança pública, o Ministério da Fazenda parece que também não está preocupado em resolver nada. Quais são as preocupações do Haddad? Aqui, rapaz, Haddad cria comitê permanente de diversidade e inclusão no Ministério da Fazenda. Pronto, rapaz. Regras, burocracia. E aqui eu já vou introduzir outro tema que a gente vai comentar lá na frente. Eu não gosto, eu acho horrível a denominação conservador nos costumes, liberal na economia. Eu acho que a direita está sendo enganada. Mas vamos pegar não liberal na economia, mas eu acho que a turma da direita, ela gosta de liberdade econômica, que isso não está ligado a ser liberal. Isso daqui para vocês vai no caminho de liberdade econômica? Isso daqui para vocês vai numa linha do que vocês acham que é o correto para a economia, a gente ficar preocupado em equidade, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais? Será que o caminho correto, ideal, não é aumentar a competitividade nacional, a produtividade, algum plano para melhorar salários? Aumento de todo mundo. Se você consegue aumentar os salários globalmente, todo mundo vai ganhar mais. Você não precisa ficar tão focado numa coisa ou outra em grupos e subgrupos como se fosse a questão de luta de classes. Isso aqui tem cheio de marxismo. Mas o PT, né? O PT é vermelho. Tem tudo a ver. Acho que isso aqui não tem nada a ver com liberdade econômica. O comitê tem como objetivo propor e acompanhar iniciativas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão, promover a igualdade de gênero, ético e racial e respeito à diversidade do Ministério da Fazenda e contribuir, quando solicitado, com a elaboração de políticas públicas. Eu acho que o Haddad não está tentando resolver os problemas do Brasil. Aí, para mostrar que o Haddad não está sozinho nessa, isso aqui a gente comentou mês passado, só para relembrar bem rápido, dia 11 de março do ano passado, a Marina Silva anunciava a mesma coisa. Na última sexta, assinei a portaria que institui o plano de letramento em identidade de gênero, raça e diversidade. Esse é o primeiro passo formal para a transformação cultural entre nós na direção de equidade para mulheres, identidade de gênero, bababá, ppp. Isso dentro do Ministério do Meio Ambiente. Na mesma linha do Haddad. Isso vai resolver as queimadas que estão crescendo? Isso vão responder, sabe, sei lá, os outros problemas mais sérios aí que tem ligados ao meio ambiente no Brasil? Eu acho que não. Mas a turma do PT insiste em coisas que não vão resolver nada. E algumas dessas coisas, eu acho que pode até trazer prejuízos. O Haddad aí tá lá na lacração, acho que lá na frente vai ser um problema, porque vai
começar a impor, né? Começar a normatizar. Daqui a pouco isso vai virar um negócio não só no Ministério, mas para todos os órgãos públicos. Depois, todas as empresas privadas. Aí vem leis. Aquela confusão se instala no Brasil. Mais burocracia. Que eu acho que não é o que a direita prega. Eu acho que não é o que vocês acho que vocês defendem menos burocracia, não mais. Mais capacidade de, sabe, de locomoção, de fazer negócio, de fazer coisas. Sabe? Um meio de campo mais destravado. Aí ontem, olha a cara de felicidade do Lula, nosso vassalo, assinando um papel lá da Marina, o Haddad Mercadante, até o Rui Costa estava no meio. Do que é? Assinei o fortalecimento do Fundo do Clima no valor de 10 bilhões. Ao lado do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, a ministra Marina Silva e os ministros Haddad e Rui Costa. No fundo, é um salto na retomada desse instrumento que vai garantir transição energética e mais capacidade de enfrentamento às mudanças climáticas. É o governo federal preparando o Brasil em direção ao futuro verde e sustentável. Meu Deus do céu. Lá vai o Lula. 10 bilhões de reais. Aí, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, e esse plano ele goza de apoio dos liberais, o governo anuncia 10 bilhões para o Fundo Clima. Vê só. Lula assinou o repasse de 10 bilhões para o Fundo Clima, que é administrado pelo BNDES. A taxa de juros média, 6,15%. Qual é os juros que vocês possuem na hora que vocês vão pegar um financiamento para comprar um carro, uma casinha? Vocês conseguem 6,15%? Vocês conseguem? Quanto é que tá a Selic, hein? 10%, né? Próximo de 10, né? Rapaz, menor que a Selic. Ó, tá menor que a Selic. Se tu consegue acesso a esse dinheirinho, se tu não gastar ele tão rápido, for gastando aos poucos, tu deixa ele no banco. Porque o que vai render de Selic é maior do que vai render aqui de juros. Se tu tiver acesso a esse dinheiro e tu não precisa gastar ele do dia pra noite, deixa no banco. Vai dar 6,15, Selic quase 10. Nossa. Nossa. Mas nem para todo mundo é 6. No caso de projetos de restauro florestal, 1%. 1%. Aí esse tá. Daqui a pouco vem juros negativos. O governo vai te pagar para tu receber dinheiro. Os recursos para o fundo vieram da captação feita pelo Ministério da Fazenda em 2023, a partir da emissão de 2 bilhões em títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. Isso para vocês lembra alguma coisa, algum tipo de resquício de liberdade econômica? Isso daqui parece, em algum ponto, as teses que a direita defende. Isso daqui não parece que nem todas as pessoas são iguais? Quem for verde vai ter uma linha de crédito diferenciada? Gente, esse daqui é para projetos que envolvem a mitigação de mudança do clima, descarbonização. Você tem uma indústria, você quer mudar de motores, né, que consomem, para motores que consomem menos energia. Você não está ajudando, né, na redução da emissão de carbono? Você, não tá, você, em tese, não poderia ter acesso a uma taxa de juros muito diferenciada? Quem que vocês acham que vai ter acesso a essa linha de crédito? Vocês acham que essa linha de crédito, ela ajuda ou ela atrapalha na competitividade entre entes, entre empresas, entre o pequeno e o médio? Quem será que vai ter acesso a esses créditos? O grande empresário ou o pequeno empresário? Quem será que hoje no Brasil precisa de mais dinheiro? O pequeno empresário, que vende o almoço para pagar a janta, ou o grande empresário? Mas isso daqui conta com o apoio de todos os liberais. E isso aqui está acontecendo. Essa questão dos juros ainda é pior. Ainda é pior, mas eu vou chegar lá. Só que isso daqui está acontecendo não é de hoje. Este assunto, de coração, eu espero que quando você tenha visto aqui, né? Falando aqui, ó, pô, Lula, etc, tudo mais. Ali, finalmente, ó, a partir da emissão de 2 bilhões em títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. Eu espero que você fale, pô, rapaz, eu já vi isso no vídeo desse menino. Porque, ó, a notícia, 17 de setembro do ano passado.
Wall Street e Faria Lima articulam participação na emissão externa de títulos verdes do Tesouro. Esse dinheiro que está sendo utilizado para financiar projetos com juros pequenininho, só para a turma SG, foi um dinheiro obtido com a emissão de títulos da dívida. O PT, que batia no peito, que é da moratória na dívida externa, está gerando dívida externa para conseguir dinheiro para dar para liberal. Olha o subtítulo. Ali foi setembro. Essa é de novembro. A gente também falou em novembro. E eu acho que pela imagem aqui você conseguiu perceber que ambas as notas estão inclusive no Atlas. Que eu podia pegar a matéria mais bonitinha, colocar aqui, mas ia ficar naquele negócio. Será que esse menino já falou isso realmente no passado? Será? Porque é um arquivo editável, né? Eu posso falar, eu peço pegar uma notícia antiga, eu coloquei aqui. Mas como tá lá no Atlas, eu acho que fica provado, né? Que desde setembro a gente já falou sobre isso. Ou talvez desde antes. Olha o subtítulo. Né? Vamos ler a manchete. Governo capta 2 bilhões de dólares no mercado internacional em primeira emissão de títulos verdes com selo SG. Global 2031 tem prazo de 7 anos. Taxa ao investidor saiu a 6,5% ao ano. Peraí. 6,5%? O Brasil vendeu... Olha só, o cara comprou o título verde do Brasil, comprou o título da dívida, que o Brasil vai pagar em dólar 6,5% pro cara. O Brasil vai pagar em dólar 6,5%. E no Brasil, a média é 6,15%. Tendo a 1%. Gente, vem cá, como é que tu pega dinheiro emprestado com alguém a 6,5% de juros e tu empresta pra outra pessoa por menos de 6,5%? E essa diferença, quem que paga? Quem é que vai pagar essa diferença? Porque o negócio bom é ser assim, ó. Tu emite o Green Bond a 5% pro gringo. Aí tu chega no Brasil, tu empresta 6%, tu tá ganhando 1% em tese, porque ainda tem as variações cambiais. Não é? Faz um pouco mais de sentido. Mas como é que tu faz? Tu lá pro guinho dá 6,5% e no Brasil é 6,15%, que é até 1% a depender. Como é que essa matemática fecha? Ou ela não fecha? 13 de novembro, se vocês forem olhar, a cotação do dólar tava 4,90. O dólar ontem tava 5,7. Então, para os 2 bilhões a 6,5% estão mais caros. Estão mais caros porque o dólar tá mais barato, né? Então, quem que vai pagar essa conta no fim? Parece que tem alguém ganhando muito com a ajuda do governo. Isso para vocês parece liberdade econômica? Mas isso daqui é o que os liberais defendem. Aí vamos voltar, só para lá embaixo, ó, 6,15% no segundo parágrafo. Na média. E o governo tá pagando 6,5%. Não faz nenhum sentido. Mas é o plano econômico do Haddad. Parece que o Haddad não é a melhor pessoa para estar onde ele está. E aí, assim como eu mostrei, né? Como a gente tem um pouco mais de inteligência na hora de lidar com as coisas e pegando parte do gancho de falar, poxa, às vezes a gente gasta tanta energia em uma situação e não gasta nas outras. Se a gente também gastasse nas outras, eu entenderia. Só para vocês verem, desde quando a gente tá comentando desse assunto. Eu mostrei isso em novembro, tem de outubro também, mas mostrei novembro, setembro, agosto. Peguei logo no internacional, tá lá no Atlas. Não é a única que tem. Eu só peguei uma para mostrar aqui. Se você for lá no Atlas de agosto, você vai achar pelo menos uma. Títulos soberanos, sustentáveis, 2 bilhões de dólares, tipo chamando SG. Julho, Fundo Clima viabiliza nova economia no Brasil, diz presidente do BNDES. A mesma esclarecia as propostas sobre Fundo Clima, emissão de títulos verdes, ou na versão em inglês, que se popularizou, Green Bonds. Junho, conheço o plano verde de Haddad. Olha a grifada ali embaixo. Emissão de títulos verdes. Maio, Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos, diz Rogério Seron. Títulos SG. Também no mês de maio foi quando o governo sancionou lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas ESG. Abril, 13 de abril.
Haddad lança em maio pacote verde para impulsionar a economia com ações sustentáveis. Uma coisa, o Haddad é bom. Ele cumpre o que ele promete. Haddad não prometeu salvar o Brasil. Haddad prometeu um pacote verde. Tudo que ele prometeu, ele entregou sem nenhuma resistência. Você olha ali, ó. Mercado de crédito de carbono. Segundo parágrafo. Tem ou não tem? Foi ou não foi aprovado? Com votos da direita no Senado. Unânime. 16 votos a favor na comissão. Ninguém votou contra. Vê lá quem votou. Taxonomia verde. Tá ou não tá isso lá na Nova Indústria Brasil? É esse o nome? Nova Indústria Brasil, NB, acho que é isso. Tá lá. Taxonomia verde também. Pra você classificar quem é do bem, quem é do mal. Fora outras coisas. Essa matéria eu quero entrar nela. Porque tem nem tudo que... Porque no ato a gente dá uma resumida em algumas coisas. Né? Não sai destrinchando a matéria inteira. Só quando a matéria é muito importante, aí sai tintim por tintim. Essa matéria de 13 de abril... 13 de abril do ano passado. Um ano atrás! Um ano! A estruturação de quem estava vendo esse projeto, Rafael Dubeus. Sabe onde é que esse cara tá agora? No Conselho da Petrobras. Cotado para assumir no futuro no lugar de Jean Paul Prats. É o cara que arquitetou tudo isso daí, inclusive o mercado de carbono. Rafael Dubeus. Aqui é os prints que eu tô trazendo do vídeo lá de abril. Eu só fui peguei para ficar mais bonitinho para poder comentar mais da matéria. Isso daqui a gente comentou em 13, 14, 15 de abril, no período em abril do ano passado, um ano atrás. O primeiro eixo é incentivos econômicos, onde está inserido o mercado de crédito de carbono ou títulos verdes. Títulos verdes, tá aí. Os 2 bi. A ideia é elaborar com o Banco Central uma taxonomia verde. Fez isso. Como a União Europeia é a região do planeta mais desenvolvida nesse tema e com o negócio com o Brasil, o provável é que parâmetros internos sejam definidos por meio dessa referência. Aí eu lembro que eu falei ali na questão da justiça, que eu falei, o contexto é importante. Entendeu o contexto das coisas? A gente tem uma direita que adora bater no peito e falar do globalismo é um problema. Klaus, boca de mosquito, fora econômico. O povo gosta. Adensamento tecnológico. O segundo eixo é o adensamento tecnológico do setor produtivo que engloba a Revolução 4.0. Esse termo ele não é aleatório. Revolução 4.0 não é aleatório. Não é aleatório. Esse daqui tá os prints do jeito que a gente comentou em abril. E isso daqui tá no Atlas de abril. Aplicando a 4ª Revolução Industrial. Olha o nome ali em cima. Klaus. Olha o sobrenome. Quem escreveu o prefácio desse livro em português? João Dória. Última linha ali embaixo. Você tá vendo em qual contexto o plano do Haddad foi criado? E o que é que tá acontecendo com o Brasil? Quem tá se favorecendo de coisas como essa? Um ano. Nenhuma resistência. Eu tô começando a me sentir aqueles malucos que falam uma coisa, ninguém escuta. Lá na frente eu mesmo volto pra falar, eu disse isso. Mas não é querendo falar nada, gente. É falar assim, mais uma vez. O Brasil marcha na direção. Podia ter pelo menos um freio, um paraquedas. Porque às vezes nenhum paraquedas às vezes nós temos. E muitas vezes a galera segue batendo no peito, reforçando discursos que apoiam isso daqui. Não, somos liberais na economia. Meu Deus, isso aqui é liberalismo na veia. É o mercado. Quem que promove mais a agenda SG se não foi o mercado que inventou? A agenda SG ela foi gerada em 2004, numa reunião da ONU, com a participação de bancos. Foram os banqueiros que inventaram a agenda SG. White Matters, acho que é o nome do documento. Um reporte do HSBC de 2022, ou foi 2023. Ele celebra, sobre o SG, ele celebra o SG como tá hoje em dia. E tá lá falando, já na introdução, na primeira página, que tem texto, né? Porque depois da capa, primeira página tem um texto, né? Nem antes do índice. Tá lá falando aqui, pô, o que a gente tem de SG hoje são coisas que foram criadas lá atrás. São desdobramentos do que foi proposto pelo Clube de Roma. Não tem resistência de nada isso daqui em relação à direita. A direita que bate no peito pra falar,
liberdade econômica, liberdade econômica, liberdade econômica. A gente tá, assim, eu vejo a direita, tá todo mundo perdido. Nossos deputados estão todos perdidos. É uma tristeza ver, uma tristeza. O Haddad nada de braçada. O Lewandowski também tá nadando meio que de braçada. Não tem muito questionamento, não tem muita coisa. Eu tava vendo ontem, assim, não tem nenhum problema, cara. Quer lá, copia, aí bota a informação pra frente. Mas eu vejo assim. Teve um deputado, ele baixou a imagem que eu fiz, mas ele não deu RT. Eu falei, cara, dava um RT, pô. Vai cair o dedo, dá um RT. Mas entende assim. Menos mal não colocou a marca d'água. Menos mal não colocou a marca d'água, que às vezes até isso tem. Eu não sei, não é pra compartilhar, não, mas, gente, foca, deputado. Foca, deputado. Foca. Se vocês, sabe, estudarem minimamente, não é por nada, não. Se pegar o Atlas de janeiro até janeiro, que já tá disponível, o de fevereiro eu revisei ontem, ele foi totalmente concluído. Tá na mão de Mário agora para deixar tudo bonitinho. Capa, dia 15 já tá até finalizado, para mim de texto. Aí já tá lá também. Tem 14, vai ter 14 disponíveis. Eu já tô escrevendo o 15º, mandei pro pessoal como tá a estrutura, montei todos os prints. Agora a Gabriela vai começar a montar. Tô montando um roteiro para explicar para eles qual caminho eu quero que eles sigam na hora de escrever cada um dos temas. E aqui, gente, a gente tá tomando bola nas costas o tempo todo. O tempo todo. Investigadores contratam investigação privada de empresas antes de fazer empréstimos. Essa notícia aqui não é só sobre o Brasil, não. É mundo. No mundo hoje, você tem uma crise de crédito. Você tem uma crise de crédito. Você precisa de crédito para se desenvolver. A gente tá vivendo num país que tá todo mundo com a corda aqui. Teve o caso das Americanas, que ainda piorou tudo. O mundo tá passando por isso, chamando, não, para investigar a vida da pessoa, para saber se vai liberar um dinheiro. E a preocupação do governo é fundo verde. É dinheiro com taxa de juros diferenciada para quem é SG. Eu não consigo compreender como as pessoas olham para isso e não, acho que tá tudo normal, sabe? Não, depois de ver isso, né? Vamos procurar aqui uma coisinha para dar uma lacradinha. Outra coisa que eu vejo que as pessoas se perdem é ver algumas coisas e se deixar levar pela emoção. Eu não suporto a JBS por tudo que já fez ao longo da história do Brasil. Mas, semana passada, a gente comentou sobre a JBS. Umas ações que estão movendo contra a JBS no exterior. A JBS, ela está sendo acusada, né, de mil uma coisas lá nos Estados Unidos, porque o plano dela para ficar net zero, né? A quantidade que ela emite, a quantidade que ela gasta, né? Que ela repõe, etc, tudo mais. A turma fala, eu não acredito que isso vai dar certo até 2040. O seu plano não me parece crível. Aí quem tá atrás deles é a Letitia James. Letitia, com 2T, né? Letitia. É assim mesmo o nome dela. Letitia James, a mesma procuradora, tá contra o Trump. O Bander Batistas, uma ONG que ninguém sabe quem tá por trás, mas já contratou escritórios caríssimos de lobby. Deputados britânicos mandando carta lá para a SEC americana, para a CVM, para não deixa listar as ações na Bolsa de Nova York. Aí você fala, rapaz, beleza. Não vou. Eu acho que a situação é estranha. Aí, o que você tem que se questionar não é nem sobre a JBS, ou talvez sobre a JBS, porque dia 31 agora, essa nota eu vi ontem, ExxonMobil acusada de lavagem verde sobre plano de captura de carbono no qual não investiu. Será que vai ter processo? Será que vai ser perseguida? Será que vai ter uma ONG, a Ban de Exxon? Vai ter a Ban de Exxon? Assim como estão fazendo com a JBS? Isso aqui está acontecendo lá no Reino Unido. Os parlamentares britânicos estão preocupados com a JBS, também vão preocupar com a ExxonMobil? Ou o problema são só as empresas brasileiras? Porque fica parecendo que ninguém está preocupado com o meio ambiente. O que está acontecendo é uma grande confusão, uma grande trama internacional em busca de uma fatia de mercado para chamar de sua. Uma das iniciativas mais atraentes é uma proposta de reter dióxido de carbono no fundo do mar do Canal da Mancha. A refinaria de petróleo em Fawley, uma vila em Hampshire, é operada pela empresa norte-americana ExxonMobil, empresa mãe da Esso. A empresa petrolífera afirma que o esquema significará que os motoristas poderão abastecer com menos impacto, grande contribuição, blá blá blá. Mas agora, a gigante petrolífera enfrenta acusações de greenwashing.
enquanto a investigação da Open Democracy revela que o prédio poderá nunca sair da prancheta. Não recebeu licença ou apoio governamental e a empresa não comprometeu nenhum dinheiro próprio para construí-lo. Paul Greenwood, chefe da Exxon no Reino Unido, disse que a meta 2030 para concluir a primeira fase da construção só poderá ser atingida se você usar uma varinha mágica. A meta de 2030 só com a varinha mágica. E o da JBS 2040 não é crível. Supostamente não é crível. Vai ter o mesmo tipo de tratamento? Eu não gosto da JBS. Mas pra mim tá claro que tudo que tá acontecendo no mundo hoje, assim também como os empréstimos do Lula, não tem nada a ver com salvar o planeta. Nada, nada. Mas nada, zero. Zero vezes zero vezes zero vezes zero. 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 Não conto. Aí, ainda tem muita coisa pra falar, meu Deus do céu. Com esse espírito de se questionar, começar a acreditar nos nossos olhos, ao invés do que dizem pra gente, nossos olhos são muito mais confiáveis. Na semana passada, a gente comentou sobre isso daqui. Um podcast que saiu aí no Globo, falando sobre a operação dos Estados Unidos contra o golpe no Brasil. A gente já comentou sobre isso, mas eu quero voltar nesse assunto. Não para falar disso, mas eu achei muito interessante um tweet que a Tsuki fez depois desse. Ela fez uma thread. Percepção, intenção, possibilidades, achismos e contradições. Esses foram os motivos para a interferência americana nos rumos do Brasil em 22. Apenas hoje parei para ver esse podcast, salta aos olhos a naturalidade como o assunto está sendo tratado e aceito pela imprensa e por aqueles que dizem combater o imperialismo yankee. Nesse recorte, vocês perceberão a chacota velada quando o resultado de um relatório americano classificou os generais brasileiros como cores antidemocráticas e democráticas. Os do bem e os do mal. Trace um paralelo pelo prisma da nossa realidade com esse relatório que foi falado nesse podcast para vocês entenderem, espero, o que escreverei a seguir. Aí o que ela diz? Se num passado, anos atrás, e as coisas podem mudar, nada é imutável, se num passado a direita reverenciava os Estados Unidos de olhos fechados, hoje muita coisa mudou. Acho que a galera hoje, nem todos, acho que muita gente hoje já abriu os olhos para várias coisas. A percepção de que algo estava errado e de que certas coisas não mais se encaixavam dentro daquilo que eu considerava imutável, talvez eu tenha sido condicionado a pensar assim, começou a incomodar. Esse incômodo ou curiosidade de se entender um pouco mais o passado abriu o caminho para começar a compreender as consequências que nos afligem. Não é preciso ir tão longe, basta linkarmos os acontecimentos a partir de 2019 potencializados em 2022, os atores envolvidos e os seus agravantes até os dias atuais, tudo em nome da democracia. Isso não significa colocar os Estados Unidos numa caixinha de malvadão e elevar qualquer outro país que seja ao Salvador. Não é porque um não é perfeito que outro não é isso. Não é isso. Calma, respira. Mas reconhecer que existiram pedaços soltos na nossa história e que eles foram propositalmente omitidos pela imprensa e ou no mínimo dificultados para o entendimento popular. Às vezes nós temos algumas crenças por não conhecer a fundo algumas coisas. Erramos na nossa certeza e apostamos no escuro. Muito do que supostamente sabemos não condiz com o que nos fizeram acreditar. Comprovamos isso ao analisarmos a atual imprensa e o malabarismo 24 horas por dia para nos vender uma verdade que não condiz com a realidade. Encarar esse conflito entre passado, presente e consequência é um incômodo que por vezes seria mais fácil fechar os olhos. Não é agradável ver desmoronar diante de seus olhos quase tudo que um dia se acreditou, mas é preciso, ao menos para mim. A vida nos proporciona armadilhas que é preciso encará-las, a não ser que queiramos viver num eterno looping de falsas realidades. Com isso daqui em mente, com o coração semi-aberto, foi publicado um texto no Estadão, quero comentar com vocês. Foi republicado, porque o texto original é da Economist, a Bíblia dos liberais. Europa estagnada se vê diante de novos choques na economia. A Europa, ela mais ou menos está sofrendo dos mesmos males do Brasil, só que lá eles têm uma estrutura maior. Abalada pelo choque de energia,
Isso a gente meio que não tem no Brasil, nada do conflito que iniciou em 2022. A economia europeia cresceu apenas 4% nesta década, em comparação aos 8% observados nos Estados Unidos. Desde o final de 2022, nem a União Europeia, nem o Reino Unido registraram crescimento. Como se isso não bastasse, a Europa se vê diante de uma alta das importações vindas do País Vermelho, que apesar de beneficiarem os consumidores, podem prejudicar o setor manufatureiro e aumentar o caos social e industrial. E em menos de um ano, Trump pode voltar à Casa Branca aplicando pesadas tarifas às exportações europeias. O Trump está errado em proteger o país dele? Não. Errado está os europeus que não se prepararam. Errado vai estar o Brasil também que não se preparou. Às vezes o cara está comprando uma coisa barata. Qual é o plano da Europa? Para aumentar a competitividade dos seus produtos, para não precisar importar do País Vermelho. Que, além de tudo, tem um problema político envolvido nisso daí. Vocês sabem muito bem, não preciso explicar. É um país que... eu acho que ele não... ele quer tomar o poder. Ou muita gente quer, mas eles querem muito. E aí? O que é que faz? Porque a gente olha para a Europa, não, é regulação das redes, que o Brasil quer importar. É due diligence. Tem que ter todo o rastreio dos produtos para mostrar que é muito verdinho. É um monte de coisinha SG. É o tempo todo isso. Olha o resultado. O eleitorado está cada vez mais desiludido e disposto a apoiar partidos de direita, como a AfD na Alemanha, e antigos obstáculos ao crescimento, uma população em rápido processo de envelhecimento, agências reguladoras superdimensionadas e integração inadequada entre seus mercados não foram superados. Muito simples. Vamos começar do final. Integração inadequada. A gente tem ligação em qualquer lugar pro Brasil até o norte do país? Não tem. A BR-319 não existe. Como é que a gente tem um centro industrial no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus, e não tem uma via de deságue? Quando teve a seca, teve problema de transporte, porque as balsinhas pequenas não conseguiam nem trafegar direito. E não tem a BR-319. Agências reguladoras superdimensionadas. Aí o Brasil é mestre. Não precisa nem explicar. Esse é autoexplicativo. População em um rápido processo de envelhecimento. Isso também é a realidade do Brasil. Só 2 estados estão com saldo positivo de crescimento em relação ao passado. Um ano centro, acho, foi Mato Grosso do Sul, eu acho, e Santa Catarina. Circulou na internet esses dias. Os mesmos problemas que o Brasil enfrenta. Se vai dar ruim para a Europa, vai dar ruim para o Brasil. Diante de uma desaceleração deflacionária, o governo comuna deveria estimular o consumo baixo dos lares deles, o que poderia substituir os investimentos em propriedades enquanto fonte de demanda. Em vez disso, o Xi está usando subsídio para superestimular as manufaturas que já respondem por 1/3 da produção global de bens. Ele está apostando nos consumidores estrangeiros para sustentar o crescimento, está apostando no carrinho elétrico. Tem vários agora. E toma, e toma, e toma. Ele não tá dando dinheiro para quem é verde. Olha que loucura. Olha que loucura. O País Vermelho tá incentivando qualquer um que queira aumentar sua produtividade. Já no Brasil, você só ajuda quem é verde. Olha que loucura. O País Vermelho tá pregando mais as ideias de liberdade econômica do que a Europa e o Brasil. Vocês vão acreditar nos seus olhos ou coisa? Isso não faz o País Vermelho menos comunista, não faz. Eu estou fazendo apenas um comparativo em termos econômicos, em questões de crédito. Só nesse aspecto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz uma ressalva. E eles querem crescer para 1/3. Abocanhar o mercado, carrinho elétrico. Pode ser um fim do domínio das campanhas nacionais como Volkswagen e Stellantis. Quantas pessoas essas empresas empregam? Nas fábricas na Europa. Pra onde vai, gente, o salário do mecânico? Do montador? Quanto ele não gasta do mercadinho, do bairro, que paga salários? Que essas pessoas do mercadinho compram no próprio mercadinho, paga a conta, faz aquilo outro. Muita gente que envolve na indústria. Muita gente. Muita gente. Mas a Europa não está preocupada com isso. Das turbinas eólicas ao equipamento ferroviário, as manufaturas europeias estão olhando ansiosamente para o Oriente. Depois de novembro, talvez as manufaturas voltem seus olhares nervosos também para o Ocidente, porque Trump está vindo, vai meter tarifa, taxa, protecionismo. Meu país tem prioridade.
Uma nova rodada dessa batalha comercial ameaça as exportações europeias que tiveram vendas da ordem de 500 bilhões nos Estados Unidos em 2023. A equipe do Trump também se queixa dos impostos digitais da Europa, dos tributos ligados ao carbono e do seu IVA, que o Brasil também vai ter. Aí, olha agora. Olha o pulo do gato da matéria do Economist, Bíblia dos liberais. O que a Europa deve fazer? Aí você é burro. Você vai pensar, não, a Europa tem que começar a investir na indústria dela? A Europa tem que começar a capacitar ainda mais os seus trabalhadores para aumentar a produtividade deles. A Europa tem que achar um jeito de baratear os seus produtos. A Europa tem que dar um jeito de desburocratizar. Não, porque você não sabe das coisas. Porque você acredita nos seus olhos. Você acredita nos seus olhos. A solução dos liberais é, olha o que está grifado. Banco Central Europeu, banco, inflação, taxa básica de juros, equilibrando orçamento, Banco Central, juros, Banco Central. As soluções dos liberais para a Europa são apenas questões financeiras. Modificações financeiras, bancos do euro, Será que isso vai resolver alguma coisa? Será que a gente está diante de um problema que soluciona com banco, juros, Banco Central, inflação? Será que é esse o problema? Será que esse é um problema? Será que essa agenda verde não está atrapalhando? Será que as ideias que estão sendo colocadas na sociedade, o dia a dia dos ministérios da Fazenda por aí, será que isso também não tem uma participação grande? Será que não tem que vir uma solução também por aí? Não é desprezando o papel dos bancos? Olha como o mundo está louco! Outra armadilha seria copiar o protecionismo. Os liberais não querem. Os liberais estão falando para a Europa, não copiem. Olha, os comunas podem ser. Os Estados Unidos podem ser. Os europeus não. Não sejam. Não se quebrem. Deixa que vai dar certo, rapaz. Não ganha dinheiro. Aprovando vastos subsídios para setores favorecidos. Os recentes problemas econômicos dos comunas demonstram os problemas e não as virtudes do planejamento governamental excessivo. A política industrial dos Estados Unidos não encantou o eleitorado como esperava o Biden e as tarifas eliminaram mais emprego do que geraram. Será mesmo? A realidade me mostra que o país vermelho tá batendo de frente com os americanos. Tá batendo de frente. E que os americanos, se largar a mão, a Europa afunda. É o que meus olhos enxergam. Eu prefiro acreditar nos meus olhos do que na Economist. Em vez disso, a Europa deveria forjar sua própria política econômica adequada para o momento. Enquanto os Estados Unidos industram sua indústria com dinheiro público, a Europa deveria gastar em infraestrutura, ensino, pesquisa e desenvolvimento. Integrar o mercado europeu de serviços, onde o comércio segue difícil, ajudaria a empresa a crescer, recompensar a inovação e substituir parte de empregos perdidos na manufatura. Tradução. A Europa está falando, vire o Brasil. Vire o Brasil, abandone suas indústrias, vire um fornecedor de serviços. Vire uma região de serviços. Só tem serviço. Só serviço. Eu acho que não tem como sustentar a economia só com serviço. Você tem que ter produtos, seja produtos agrícolas, produtos, sabe, manufaturados, indústria, só serviços, nenhum país se sustenta. Não tem como. Fora que você vai ficar dependente de muita gente. Qual o interesse em ser dependente dos outros, hein? No mundo cada vez mais conflituoso. Aí, para falar sobre isso, recorro ao Atlas mais uma vez, de maio. Eu me sinto mais uma vez o doidinho que tá gritando. Mas pelo menos vocês me escutam, né? Olha essa página, 287. Primeira notícia, o novo consenso de Washington. E a segunda notícia, Macron não tem ideia de como pagar pela reindustrialização, mas ele tava pensando. Olhando para a notícia de baixo, olha a preocupação do Macron desde maio do ano passado. Ainda em maio, Macron disse que o Made in Europe deveria ser o lema da França. A era da globalização e o do neoliberalismo acabou. Acho que o Macron tá certo. O que é que o Macron vai fazer no Brasil? Urânio, né? E qual o caminho que o Brasil tá seguindo? Esse caminho aí do Macron, ele parece muito mais, né, sensato do que as propostas da Economist e nem se compara com o que o Lula tá fazendo no Brasil. Em termos econômicos, você prefere seguir na linha do Macron, vamos aumentar a produtividade, vamos voltar, vamos reindustrializar o país, vamos procurar condições, ou você prefere seguir com Lula, Fundo Clima, 10 bilhões, título da dívida, que tá pagando mais 6,5 lá fora para no Brasil emprestar 6,15 só para quem é SG. Aí antes de falar da nota sobre o novo consenso de Washington, eu sei que já tá com 1h04, mas me
Me perdoa. Escuta o Enéas. Transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe que não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né? Da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. Então, o senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? Quebra de mercados, desemprego, exatamente o que está acontecendo. Aí, para falar do novo consenso de Washington, que vai na direção totalmente oposta, The Atlantic. O consenso de Washington foi uma frase que entrou em circulação no final da década de 80, descrevendo a emergente fé bipartidária na globalização, na desregulamentação e na sabedoria dos mercados. Ninguém conseguiu salvar o planeta. Tudo deu errado. Tudo deu errado. E me parece que a partir dos anos 80 que as coisas realmente começam a dar errado. Porque, sei lá, às vezes pode ser um sentimento de nostalgia do que eu não vivi. Mas pra mim parecia que até os anos 80, o cara acordava de manhã, o cara saía pra trabalhar, dava duro e voltava com algo no bolso. E os países, querendo ou não, andavam um pouco pra frente. Hoje em dia eu vejo todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava no passado, sabe? Uma carga horária absurda e os países estão cada vez mais pobres. É uma matemática que eu não entendo. Como é que todo mundo acorda de manhã cedo, vai trabalhar e volta mais pobre? Mas enfim, ele disse que uma interdependência global cada vez maior não é mais desejável. E uma razão é o país vermelho. O que é que a economista está falando? Europa, não se preocupa não. Fica dependente lá do país vermelho. Que participa do capitalismo global sem jogar de acordo com suas regras. E ela tá errada? Ela tá pensando nela. Ah, eu vou respeitar. Oh, a Europa mandou seguir regra ambiental. Eu segui a Europa. Toma aqui meu carro ambiental. Vá, receba. Igual luva de pedreiro. Receba, Europa. Receba. Pô, mas o seu carro não parece ambiental. Não, confia. Confia. É couro de girassol. É uma tecnologia nova. É 100% SG, o couro que você tá aí. E qual seria o novo rumo a seguir? A matéria apontava que a direção era investir na indústria nacional e que a estratégia a ser adotada partia da premissa de que o interesse nacional exige que certas indústrias floresçam internamente. O que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas? Quem até comentou, os Estados Unidos enfiando 8 bilhões e meio na Intel para falar, não, velho, vem fazer os processadores aqui dentro, viu, pra gente não ficar dependente. Vai que invada lá Taiwan, vamos fazer. A gente não pode ficar sem processador. Nem todo crescimento é um bom crescimento. De que adianta o país crescer, sendo que o parque industrial dele não está nele? Está num país que pode tomar a qualquer hora. Argumentou ele, se deixar as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos vulneráveis a adversários estrangeiros e impedir as perspectivas do trabalhador americano. O objetivo da estratégia industrial é um padrão de crescimento mais seguro e equitativo que atenda melhor ao interesse nacional. Aí eu falava, né? Percebam que como Zimbábue e El Salvador estavam mais próximos à vanguarda mundial da defesa nacional do que o grande liberal brasileiro Zema. Vai lá no Atlas de Maio que você vai entender porque eu escrevi isso. Aí, pra gente chegar aqui no finalmente do vídeo, sei que tá longo. Eu achei esse texto bem interessante, porque ele é mais uma provocação, se a gente vai acreditar nos nossos olhos ou não. A conclusão desse texto eu até já adianto. O Brasil é um país socialista. A Europa é socialista. São locais socialistas. E eu acho que não é isso que a gente quer. Você quer morar num país socialista? Se o Lula saísse hoje, entrasse o Temer,
entrasse o FHC, entrasse o Alckmin, continuaria sendo um país socialista. E para deixar de ser vai dar trabalho. O que o cara fala? O capitalismo falhou. É a manchete, não o título do texto. Hoje, mais do que nunca, os ocidentais justificam um movimento em direção ao pensamento coletivista com a frase: o capitalismo falhou. Não, a gente tem que ser socialista porque o capitalismo deu errado. Em resposta a isto, os pensadores conservadores oferecem uma reação instintiva de que o coletivismo também teve um histórico sombrio de desempenho. Nenhum dos grupos tende a ganhar terreno com o outro grupo, mas com o tempo. O Ocidente está a mover-se inexoravelmente na direção coletivista. Com o tempo está passando, o Ocidente está cada vez mais socialista, cada vez mais comunista. A meu ver, os liberais estão a apresentar o que à primeira vista parece uma crítica legítima, e os conservadores estão a contra-atacá-la com a desculpa de que sim, o capitalismo está a falhar, mas o coletivismo é pior. Porque quem é que puxa essas agendas que de liberais não tem nada, SG e tudo mais? São os liberais. Infelizmente, o que estamos vendo aqui não é a lógica clássica, como Aristóteles teria endossado, mas o emocionalismo que ignora os princípios da lógica. Se quisermos seguir as regras da discussão lógica, começaremos com a afirmação de que o capitalismo falhou e, em vez de tratá-la como um dado adquirido, examinaremos se a afirmação está correta. Será que realmente o capitalismo falhou? A maioria das pessoas parece inicialmente confusa com esta questão, pois são residentes de um país europeu ou um país norte-americano e operam sob a suposição, supostamente, o sistema que eles vivem é capitalista. Supostamente a Europa é capitalista. Supostamente o Brasil é capitalista. Será? Então vamos examinar essa suposição. Um sistema capitalista ou de mercado livre é aquele em que os preços dos bens, serviços são determinados pelos consumidores e pelo mercado aberto, na qual as leis e forças da oferta e da procura estão livres de qualquer intervenção de um estado dos preços, estabelecimento de monopólio ou de outra autoridade. No Brasil, parece que o Estado entra para garantir o monopólio. Parece que o Estado entra para garantir condições diferenciadas para algumas empresas, para elas conseguirem passar na frente. Tem um preço menor. Hoje, reforma tributária. Tá tendo discussão para ver quem vai pagar mais e menos imposto do pecado. Cerveja e cachaça. O mesmo IVA, mesmo imposto do pecado ou diferente? E aí? Isso pode ter um impacto? Tantas outras coisas. Como é que vai? Você pode fazer através da extrafiscalidade, que é usar de impostos para você desestimular ou estimular determinado tipo de consumo. Eu estou interferindo. Isso parece capitalismo ou socialismo? Hoje, nenhum dos principais maiores países daquilo que outrora foi referido como mundo livre tem qualquer semelhança com esta definição. Cada um destes países está repleto de leis, regulamentos, uma infinidade de órgãos reguladores cujo objetivo é restringir a liberdade do comércio voluntário. Todos os anos, mais leis são aprovadas para restringir ainda mais a livre iniciativa. Igualmente mal é o fato que, nesses mesmos países, as grandes corporações, as grandes empresas, os oligopólios, se tornaram tão poderosos que, ao contribuírem igualmente para as campanhas de cada grande partido, não vou nem citar o nome dos brasileiros que estão aí, né? Os empresários, tem uns que são sensacionais. E aí, após ajudar os políticos, eles são capazes de exigir recompensas após as eleições, que não só lhes garantam fundos dos cofres públicos, linhas de crédito diferenciada, mas protegê-los contra qualquer possível processo como resultado desta forma de suborno. Fecha o mercado. Existe uma palavra para essa forma de governo: fascismo. Muitas pessoas hoje iam se referir ao Mussolini, né? Mas, na verdade, esse tipo de governo é um Estado em que existe um governo conjunto entre empresas e Estado. Ao reconhecer a definição tradicional, não pode haver dúvida de que o fascismo é a força motriz por trás da economia da América do Norte e na Europa. Além disso, o conceito de qualquer governo tirar a força de alguns indivíduos os frutos de seu trabalho e concedê-los a outro não é de forma alguma livre mercado. É um conceito socialista.
E em qualquer país onde cerca de metade da população seja beneficiária de tal generosidade, esse país instalou-se inquestionavelmente e profundamente numa condição socialista. Portanto, o que estamos a testemunhar são liberais criticando legitimamente os males do fascismo, mas não conseguindo compreendê-lo pelo que ele realmente é, uma forma de coletivismo. Os conservadores, por outro lado, fazem o seu melhor para continuar a operar sob as leis, regulamentos e órgãos reguladores socialistas dos seus países, enquanto continuam a imaginar que permanece um remanescente do capitalismo. E assim voltamos à questão. Alguma vez, será que algum de nós viveu num país, durante sua vida, que foi dominado por um sistema de livre mercado? Né, de mercado livre? Olha tudo que está acontecendo no Brasil. Olha todas as críticas. Eu realmente acho que a direita ela tem que se encontrar. Não é a direita americana, Portugal, Hungria, europeia. A direita do Brasil é a direita do Brasil. O Brasil é um país único, com seus desafios. A gente tem que contar o nosso sentimento, nossa brasilianidade. Como é o nome? Nem tem aqui. Temos que contar o nosso caminho. E para mostrar uma coisa para ser colocado em ponto, qual o caminho do Brasil? É estatizar? É privatizar? É fazer isso, fazer aquilo outro? Gente, nenhuma resposta é tão simples. Nenhuma resposta é tão simples. Veja esse caso. A Enel foi privatizada. Para quem? Por que quando você pensa em privatizar, você está pensando em empresa, né? Não. Para o governo italiano. O governo italiano é o maior acionista da Enel. A Enel tá vivendo momentos difíceis. Porque tá tendo muito apagão. Eu acho que quem tá tendo um momento difícil é o povo. Não é a Enel, é o povo. É o povo que segue pagando. E aí, a embaixada entrou em campo para defender a Enel. E o que detonou dessa na embaixada, de querer se reunir com o governo brasileiro, foi a reunião ocorrida entre Alexandre Silveira e a diretoria da Enel, em que o ministro pediu que a agência considere todas as possibilidades de punição para a Enel. A Enel precisou esperar. Gente, isso daqui tá acontecendo há meses. Meses que a população tá sofrendo. Meses. 5 meses. Na hora que você vai para cima da empresa, é que o acionista se move. Por que a Enel não entrou em campo desde o primeiro dia para socorrer o povo? Porque talvez o objetivo dele seja só, né? O governo italiano tá usando o lucro da Enel para pagar e fechar o déficit deles. Olha que bacana, né? Que bacana. Sensacional o que tá acontecendo. Então, assim, pegando aquele tweet da Tsuki, lá do início do vídeo, os avisos que nos são dados e acreditar nos nossos olhos, eu acho que fica claro que o mundo real, ele não é binário, né? O bem e o mal. Ele é muito mais complexo. Ele tem muito mais nuances. E se a gente acreditar com diversas coisas assim, de forma, né? É isso aqui acreditou, nossa, a gente vai se dar mal. Diversos avisos são dados diariamente sobre coisas que estão sendo feitas, caminhos. E algumas dessas áreas a gente perde sem nem tentar. Sem nem que exista resistência. As direitas pelo mundo, elas estão a modificar, sabe, a si mesma, a se aprimorarem para essa nova era que tá... Gente, o mundo mudou. De 2022 para cá, não tô vendo Bolsonaro, o mundo mudou. Desde o conflito lá no leste europeu, o mundo mudou. E agora, a partir daqui, como é que vai ser? Os rótulos esquerda e direita, eles continuam valendo. Você consegue usar para identificar muita coisa. Ao mesmo tempo, eles estão cada vez mais imprecisos. Você precisa ir adicionando alguns outros rótulos extras para entender algumas movimentações. E eu acho que a política segue sendo um dos caminhos para trazer melhoria para a vida do povo. Então a gente também tem que se preocupar com alguma dessas outras agendas para trazer melhorias para a população. Os nossos deputados, eles vão precisar se aprimorarem, se desenvolverem, dar um próximo passo. Não adianta ficar batendo só na tecla da liberdade. Eu sei que liberdade é muito importante, mas não precisa parar. Olha o que eu tô falando, não é para parar, é um passo a mais. Na vida adulta, você só aumenta as responsabilidades. O mundo é duro, o mundo é injusto. A gente tem que parar de reclamar e começar a abraçar cada vez mais coisas. Isso requer tempo. A partir do momento que tu colocou o teu nomezinho lá,
com o número do lado. Você tá se colocando em campo pra você, irmão. Você resolveu o problema. Se não dá pra você, aí dá espaço pra outro. É isso aí, é o que tem pra hoje. Então, eu acho que aí tem muita coisa pra pensar e refletir. Muita coisa pra pensar em diversas áreas. Até pra elevar o nível das críticas que podem ser feitas aí junto ao governo. O vídeo ficou longo, mas não tinha como eu não comentar tudo isso, porque tudo aí meio que se encaixava. E eu acho que, ainda que pareça distante, na sua cabeça falando, realmente as coisas vão se conectando do início até o fim. E tá lidando de termos assim, poxa, olha os caminhos do Brasil, olha como a gente tá andando errado em todos os caminhos, olha como todas as pessoas que estão em posição de destaque parecem que são as pessoas erradas, com planos errados, planos que obviamente vão dar errados e nada tá sendo feito, pelo contrário. A gente foca muita energia numa coisa e não foca nenhuma energia em outras. Mas enfim, já estou me repetindo. Vou mandar o vídeo do Enéas lá no Telegram. E se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, passar meu membro do canal. Tem o botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? E não é por não. Eu acho que eu não gasto o tempo de vocês. Eu acho que eu não fico aqui com notícias aleatórias. Eu acho que as coisas que a gente comenta, né? O tempo vai passando e fala, ó, gente, a gente comentou todos os meses sobre o mesmo assunto e agora tá aí em prática, criando problemas pro Brasil. Por um lado, dá uma satisfação e falar, pô, o que tinha que ser comentado, a gente comentou. Por outro lado, dá uma tristeza de ver que as coisas estão avançando. E é isso. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. E eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!